Os três estágios da vida humana. O Grande Mundo diz-nos que os seres humanos passam pelas fases de formação, crescimento e perfeição. Primeiro, no ambiente líquido do útero da mãe, em seguida, neste mundo terreno e, finalmente, no mundo espiritual. As pessoas nascem do lugar mais profundo, na água. Quando o feto está dentro do útero da mãe, flutua em água, inala e exala água. Como é que um feto recebe nutrição? É-lhe fornecida através do cordão umbilical. O que temos de fazer com o cordão umbilical? Temos de cortá-lo. Por analogia, no mundo do ar, a pessoa espírito está ligada à pessoa física como o embrião no útero e alimenta-se através do corpo físico. Quando este envelhece, a pessoa espírito liberta-se jogando-o fora. A morte é o portão abençoado para o nosso segundo nascimento. A nossa inquietação, quando pensamos na morte física e no que virá a seguir, seria a mesma, por analogia, à do feto antes de nascer, caso pudesse refletir sobre isso. Mas será que o bebê, no ventre, morreu quando parou de respirar o fluido e após o nascimento começa a respirar o ar? Na verdade, com mais exatidão, os seres humanos estão concebidos não para morrer, mas para transitar para um terceiro estágio de desenvolvimento na vida. O que realmente acontece é que, assim como o nascimento nos trouxe de um estado menos dinâmico do ser para um estado mais dinâmico, quando morremos, também o nosso processo de crescimento natural amadurece-nos para o estado final, que é o mais dinâmico do nosso ser. Tal como os pais e restantes familiares aguardam com jubilosa ansiedade e expectativa o nascimento de um bebê, não pensais que a nossa passagem para o mundo espiritual é guardada com a mesma alegria pelos entes queridos que nos precederam? Quando o tempo chega, nós devemos simplesmente largar tudo e partir, com prazer e sem dor. Mas, tal como o recém-nascido, ao nascermos neste novo mundo, precisamos de cuidados. Dependendo da nossa condição espiritual, poderemos ser conduzidos a um lugar de descanso, onde seremos ajudados a adaptar-nos à nossa nova condição de vida. Respeitando o nosso livre-arbítrio, apenas nos mostrarão os caminhos abertos para nós e não nos ditarão o que fazer. Esta é a lei. Conselhos são dados de boa vontade, ajuda é dada livremente, mas nada é imposto. As pessoas que têm uma passagem acidentada, aquelas que terminaram a sua própria vida ou cuja vida foi tomada por outros antes do seu tempo, encontram-se numa situação mais difícil. A diferença é grande e não é vista com prazer no mundo espiritual. Pessoas que partem em consequência de um desastre natural ou um acidente são mais fáceis de ajudar do ponto de vista espiritual. Logo que a pessoa espírito aceita o que aconteceu, a ajuda pode ser prestada. No caso de criminosos enviados para um mundo espiritual por execução, a sua alma encontra-se num estado de veras lamentável, assim como aqueles que passaram em consequência do abuso de drogas. Muitas pessoas questionam porque morrem crianças em idade precoce. Os pais que passam por isto não devem desesperar. Tais crianças recebem bons cuidados e vão crescer da mesma forma que cresceriam no mundo físico através do processo de cooperação espiritual. Nada tem que recear, vê-las de novo no tempo certo. Se as pessoas se as pudessem ver brincando alegremente e vivendo juntas, aliviar-lhes-ia o coração. Elas lembram-se dos pais e amam-nos. Continuai a amá-las e senti-vos felizes, pois elas estão a viver vidas maravilhosas. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Estevão Zanin, promotor cultural da editorial Autografia, e tenho o prazer de estar hoje aqui com Paulo Nunes, o autor do livro Investigando o Mundo Espiritual. Muito obrigado por todas as pessoas que estão assistindo essa entrevista e, principalmente, muito obrigado, Paulo, por aceitar o convite da editorial para fazer essa entrevista online e parabéns pela publicação do livro. Obrigado. Nada, Paulo, eu passo a palavra para que você possa se apresentar e a gente já começa essa entrevista. Sim. O meu nome é Paulo Nunes, eu sou de Portugal, vivo aqui numa região próxima do centro do país, em Leiria, e ao longo da minha vida fui procurando realmente encontrar resposta para questões que têm a ver com o significado da vida, o propósito da vida, a vida depois da morte física,
E ao longo desse processo foi recolhendo informações, foi procurando conhecimentos, experiências pessoais próprias, que eu só posso entender de acordo com aquelas explicações que eu via encontrar, e que depois foram formando um fio condutor dentro da minha mente, criando um quadro mental que eu compreendi que não podia ficar apenas para mim, porque certamente essas questões também são pertinentes para muitas outras pessoas, e por isso desejo desmaterializar na escrita de modo a poder partilhá-las com os outros. Muito bem, que muitas pessoas possam se inspirar nesse movimento e que sejam também fontes de compartilhar conhecimento, porque como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista, tem alguns conhecimentos que a gente vai acumulando durante a vida, mas, como você mesmo disse, eles começam a ter valor a partir do momento que a gente consegue compartilhar e passar para outras pessoas e transmitir. Falando nisso, eu queria saber, com esse livro, Paulo, pensas em transmitir uma mensagem específica para os seus leitores e leitoras? Exatamente. É uma mensagem simples, mas de alcance transcendente. A vida é eterna. Pensem nisto. A vida é eterna. Continua numa dimensão diferente desta, uma dimensão espiritual, mas muito mais rica e maravilhosa. Aquilo tudo que nós percepcionamos com os nossos sentidos físicos, percepcionamos de uma maneira muito mais clara e profunda, com sentidos espirituais idênticos a estes. E essa percepção e toda essa vida que nós vamos experienciar depois da vida no mundo físico, tal como o bebê depois da vida no ventre materno, é uma vida exatamente real e profunda como esta, mas para a qual o desenvolvimento do nosso coração, especialmente a nossa capacidade de amar, construída na base do nosso corpo físico, da nossa vida aqui no mundo físico, é absolutamente indispensável. Muito bem. E o livro ele vai direcionado a algum público específico? A quem gostaria que chegasse essa obra? A todos os leitores que tenham um interesse particular por uma compreensão mais profunda sobre a realidade da vida no mundo espiritual. Mesmo para aqueles que tenham já posto de parte qualquer ideia sobre isso, pensem que, por vezes, as razões são justificadas com base em conhecimentos ou com ideias pré-concebidas, com estereótipos, com dogmatismos que colocaram realmente deixaram realmente uma imagem muito imperfeita daquilo que, na verdade, é a mensagem que está nas entrelinhas, que está profundamente inscrita e que é necessário descodificar. Não fiquem apenas por aquilo que é a imagem dogmática e codificada muitas vezes que não transmite realmente a essência da história, a essência da realidade, aquilo que é necessário compreender mais profundamente. E uma coisa que me interessa muito na proposta do Paulo é como temos verdades tão compradas e aceitadas assim. Isso foi comprovado cientificamente assim que não se questiona mais. Mas desconheço de pessoas que não tiveram alguma experiência, que não sabem explicar, foi mais allá, como se diz aqui na Espanha, e igual tem essa inquietude, essa busca que querem entender um pouquinho mais e muitas vezes precisam simplesmente ignorar ou fingir que não aconteceu por não saber explicar ou por não poder explicar cientificamente, assim que perde todo o valor e que desperdício. Assim que, com certeza, vocês podem aprender e compreender um pouquinho mais investigando o mundo espiritual do Paulo Nunes. Até queria falar para todas as pessoas que leiam o livro, que entrem em contato com o Paulo, deem seus comentários, críticas construtivas, elogios sinceros, e quem tem a oportunidade de um autógrafo, uma dedicatória no livro, até para quem ainda não tem, o link vai estar aqui embaixo desse vídeo. E uma coisa que eu queria saber, Paulo, como foi o processo criativo do livro, desde que você começou a escrever até chegar ao ponto final? O processo criativo partiu a partir do momento em que as minhas ideias começaram
a formar-se na minha mente de uma maneira mais clara o registro de toda a informação que eu fui recolhendo, os apontamentos que fui tomando, contatos e conversas com pessoas também que tinham experiências espirituais, levaram-me depois então a uma análise de todo esse trabalho, toda essa recolha, toda essa informação, toda a lei de pesquisa que eu fiz também em autores consagrados espirituais que escreveram muito sobre o assunto, como Emanuel Swedenborg, enfim. E com base nessa recolha, nesse trabalho de pesquisa, fui então elaborando, criando realmente o formato do livro, de modo a poder transmitir de uma maneira clara isso. E isto é fundamental, porque as coisas têm que ter uma base. E o livro parte precisamente de uma base. Há como que uma ideia principal que ajuda a explicar, uma fundamentação que vem no primeiro capítulo, que ajuda a explicar depois todo o resto do livro. Todos os temas que vêm no livro, toda essa fundamentação parte da base que vem no primeiro capítulo. O primeiro capítulo é essencial, porque diz respeito a leis essenciais, a princípios fundamentais, a que obedece todos os seres existentes no universo. E com base nesses princípios, a partir deles, logicamente, podemos então compreender todos os acontecimentos, todas as outras coisas que são questões fundamentais para o conhecimento da nossa vida e dar resposta às questões fundamentais da vida. Muito bem, a verdade é que cada vez vai ficando mais e mais interessante todo o conteúdo que a gente pode encontrar aqui no Investigando o Mundo Espiritual. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal e saber, Paulo, é seu primeiro livro publicado? É, sim. E qual a experiência, qual a sensação de receber o contato da editorial Autografia dizendo, Paulo, vamos publicar? Foi uma sensação de alívio, de libertação, porque eu penso aquilo que eu experienciei e estou a experienciar, acho que é comum a todas as pessoas que criam, que constroem, que, enfim, seja uma criação artística, seja técnica, seja qual for, não pode ficar confinada dentro da mente que a criou, porque, caso contrário, perde qualquer valor, não tem valor. A obra, seja ela qual for, só ganha valor quando é apreciada pelos outros. E o valor de uma coisa é dado por quem a aprecia. E é essa apreciação que eu vou deixar aos leitores, e é essa apreciação que vai valorizar realmente todo o trabalho que foi feito por mim. E sem isso não fazia sentido. Portanto, há uma libertação pensar e sentir que aquilo que eu fiz e aquilo que eu estou a partilhar vai ser conhecido e vai ser sentido e vai ser compreendido por muito mais pessoas. Isso é que é importante. É esse alívio, essa libertação, esse sentimento realmente que se experiencia. Pois meus parabéns, que esse sentimento possa se repetir e ser transmitido entre pessoas, que essa inspiração também possa contagiar outras pessoas e que elas possam ser também agentes da criação. E uma outra pergunta, Paulo, essa inspiração que você tem, ela vem também baseada em outros autores? Você já tinha citado Emanuel Swedenborg. E tem outras pessoas, outros autores, outras obras que te inspiraram na criação? Sim, bastantes obras, quer dizer, a Bíblia também, naturalmente. Muitos místicos cristãos ao longo da história foram deixando as suas experiências em escrito, e também muitos outros autores que falam acerca da realidade do mundo espiritual, inclusive cientistas, neurocientistas, que transmitiram através de livros as experiências de quase morte que experienciaram e através das quais eles dão a conhecer realmente uma realidade que o método científico empirista é incapaz de responder. Em que, para todas as pessoas, fica essa recomendação de leitura Investigando o Mundo Espiritual, do Paulo Nunes, que depois
Se vocês gostaram, boca a boca, recomendem para amigos, amigas, presentes de aniversário, amigo secreto, amigo invisível. É super importante. Eu sempre digo compartilhar e incentivar, principalmente a arte que tem um objetivo, que tem uma mensagem que a gente quer transmitir, porque no final a gente, nossa estilo de vida, redes sociais, estamos todo tempo compartilhando informações que às vezes a gente não sabe nem a origem, nem a fonte, nem quem é, e que lindo poder conhecer a pessoa que está escrevendo o livro que a gente está lendo e poder depois ir um pouquinho mais profundo e poder compartilhar isso. Tomara que seja um momento cada vez mais lindo, que você possa ir coletando todos os frutos do que você está semeando com investigando o mundo espiritual e que não seja o primeiro. E para ir finalizando essa entrevista, Paulo, eu queria saber, ainda segue escrevendo, pensa em mais publicações para o futuro? É uma hipótese em aberto, mas naturalmente tem este anseio de que mais alguma coisa vá de surgir aí. Agora está tudo muito recente, ainda é tempo de Exato, exato. aproveitar e deixar fluir esse sentimento de publicação. Meus parabéns outra vez, Paulo. Um prazer conhecer pessoas assim que realmente são criadores e estão semeando essa diferença. Assim que muito obrigado a todas as pessoas que participaram, estiveram conectadas. Já sabem que ainda não tem o livro, tem o link aqui abaixo. E principalmente a ti, Paulo, por aceitar esse convite e por trabalhar com nós da Editorial Autografia. E nada, eu passo a palavra para você possa se despedir. Se quer dizer algo mais? Um obrigado a todos e que tenham uma boa leitura e que, através dela, enriqueçam espiritualmente a vossa vida. E não esqueçam, a vida é eterna. Muito obrigado, um beijo e um abraço psicológico e até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Deus.